Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da Abrasoftware. Aqui quem fala é Reinaldo Roxo. Hoje eu sou o líder de todas as tecnologias da plataforma de aplicações de negócio e inteligência artificial da Microsoft. E é com muito orgulho que eu recebo vocês aqui hoje. A gente tem diversos temas muito interessantes para conversar com os nossos clientes. E o primeiro recado que eu quero deixar para vocês é nos sigam nas nossas redes sociais. Então, temos 2 QR Codes aqui na frente da tela. E o primeiro é o do nosso LinkedIn e o segundo do nosso Instagram. Temos diversos conteúdos que serão postados lá, convites para novos eventos e tudo compartilhado através das nossas redes sociais. É muito importante que vocês nos sigam para se manterem atualizados. Quero deixar destacado também que esse evento que estamos apresentando hoje, ele é de uma série de eventos. Na verdade, são 4, esse é o segundo, e essa série é chamada de Power Platform Express. A ideia é que consigamos compartilhar com vocês as principais novidades que a Microsoft vem trazendo acerca dessa suíte nova que está sendo introduzida no mercado. E para hoje, a gente tem um convidado especial aqui, que hoje é o principal responsável de toda a família Power da Microsoft aqui na Abrasoftware. E então, Edu, compartilha com a gente um pouco aí. Hoje você vai falar um pouco de Power Automate, é isso? Seja bem-vindo, boa tarde. Opa, boa tarde. Primeiro, agradecer você pela introdução aí, pela entrada. Agradecer também ao pessoal que está presente na sala hoje. Um prazer estar falando para vocês um pouquinho sobre Power Automate. Exatamente isso, Roxo. Obrigado aí novamente. Vamos falar um pouco, esse evento que a gente tem feito, eu acho bem interessante, porque mostra um pouco do que a Microsoft tem feito com relação à democratização dessas soluções, né? E aí, hoje a gente vai falar especificamente do Power Automate. Mas antes disso, sem mais delongas, eu queria começar um pouco comentando um pouco sobre automação. O interessante quando a gente fala do Power Automate é que ele traz toda uma visão de popularizar a automação. Mas, afinal de contas, do que trata a automação em si, né? Hoje em dia, a gente tem visto muito, principalmente no que demanda a pandemia, toda essa mudança de cenário que a gente enfrentou nesses últimos meses, algumas coisas relacionadas à produtividade, né? É muito interessante esse tema, porque quando a gente fala de produtividade, a gente vê muitas pessoas comentando que estão trabalhando mais, porque estão em casa, aumento de produtividade. E essa questão é muito interessante, mas quando a gente põe um foco nessa produtividade, a gente se pergunta, será que a gente está colocando o foco no lugar certo? Dedicando o nosso tempo e nossa energia no lugar certo? A gente pensa que a automação pode ajudar muito nesse processo, né? Aqui é uma reflexão que eu trouxe, que o nosso potencial é ilimitado, mas nosso tempo não é. E nesse clima de negócios de hoje, né, enfrentamos desafios aparentemente impossíveis de se resolver. E o interessante é que, com a automação de processos e com o Power Automate, a gente começa a desmistificar essa parte. Automação, ela é um tema muito interessante, porque é relativamente novo, né? A gente vê muita automação em indústrias, em processos maiores, mas a gente vê pouca gente falando de automação de processos mais simples, processos do dia a dia. O que eu acho bem interessante é que cada um reflita um pouco como seria importante se a gente conseguisse transformar as atividades do dia a dia, aquelas atividades burocráticas, onde a gente expende muito tempo fazendo, transformar isso numa tarefa automatizada, colocar um robô para fazer. E aí realmente dedicar nosso tempo e nossa energia fazendo outras coisas, ou aprendendo uma nova atividade, fazendo alguma coisa mais nobre, as reuniões mais importantes, ou até mesmo deixando o robô trabalhando enquanto você prepara um lanche, toma um café, passa um tempo com a sua família. Então é muito interessante quando a gente começa a democratizar o processo de automação. Aqui eu coloquei que a automação para o mundo moderno, os humanos se destacam no pensamento criativo e estratégico, mas passamos a maior parte do tempo realizando tarefas repetitivas e manuais. Isso é uma realidade, né? Quem não tem aí uma atividade repetitiva e manual, de repente preencher uma planilha, coletar um dado no sistema e preencher em outro, ou fazer aquela atividade um pouco mais repetitiva que daria para automatizar de alguma maneira. Isso é um pouco da reflexão que eu trago para vocês nessa introdução.
E aqui eu coloco alguns desafios interessantes, né? Do que se trata e quais são os maiores desafios com relação à automação de um modo geral? Bom, tempo desperdiçado, né? O tempo que você investe numa atividade repetitiva, ela é muito grande, então você pensa que você faz a mesma coisa várias vezes, sendo que você conseguiria dedicar seu tempo e energia a algo mais relevante. A partir do momento que você fica muito tempo fazendo a mesma coisa, você tem a tendência do risco do erro, né? O erro humano por tarefas repetitivas. A dificuldade entre realmente fazer essa ponte entre sistemas antigos e modernos, ou seja, isso já trazendo para uma automação mais de processos e não juntando pessoas, mas quando a gente pensa em processos, a gente tem alguns sistemas legados, sistemas internos e eles não se conversam, e essa também é uma das funções da automação. Problema de acessibilidade, né, porque é complexo você desenvolver códigos e precisa de um desenvolvedor para isso, e é um problema hoje, né, um desafio. Os custos elevados que incorrem para completar tarefas repetitivas, você dedica uma pessoa para fazer a mesma coisa, você tem que contratar de repente, ou mesmo o custo em horas que você tem da sua própria tarefa, a sua própria ação de fazer uma tarefa repetitiva. E por fim, a dificuldade de gerenciar os fluxos de trabalho, né? Como é que você mantém a conformidade e segurança nesses processos, sendo que eles não são um padrão para toda a empresa. Aqui um pouco do que a gente pode fazer com a automação de modo geral. De fato, resolver os problemas que eu apontei em cima, então seria simplificar o processo de negócio cotidiano, economizando tempo, dinheiro para as organizações. O dimensionamento com segurança, né? Toda a parte de governança corporativa, organização dos recursos. E automatização de software por si só, né? Tanto os modernos quanto os legados, você consegue deixá-los automatizados de alguma maneira, onde você, de fato, foque no que é mais importante, no que é mais relevante para o seu negócio e deixe de fazer atividades repetitivas e burocráticas. E aí que a gente começa a entrar um pouco no Power Automate. A Microsoft veio com esse produto justamente para popularizar e democratizar a automação como um todo, né? Principalmente um foco muito interessante na automação de processos cotidianos. Ou seja, ela foca em você cuidar do que é importante e automatizar o resto de forma bem simples. E aqui ele coloca um conceito do Power Automate, né, que democratiza a automação inteligente, capacitando todos. E quando ela fala todos, vocês vão entender que não é necessário realmente um desenvolvedor ou um especialista para criar essas automações. Para construir perfeitamente soluções seguras e automatizadas que unem automação robótica de processos com APIs, inteligência artificial e uma plataforma baseada em nuvem. Então, é basicamente isso, é uma solução que vem para democratizar a automação como um todo. Um pouco antes da gente aprofundar no Power Automate, eu queria falar um pouco da família dele. O Power Automate tem os seus irmãos, né, que completam a Power Platform. A gente teve terça-feira um evento sobre Power BI, o Maurício que está aqui presente fez uma excelente apresentação com relação a ele, mostrando também alguns benefícios do uso. O Power BI, como vocês sabem, é o irmão mais velho da família Power Platform, é o mais conhecido entre eles, ajuda nesse processo de análise de negócios. O Power Apps e o Power Automate, eles vieram basicamente numa mesma época, vamos dizer assim, então eles são bem próximos com relação à data, porém é os que mais crescem, né? O Power BI, uma vez estando consolidado no mercado, o crescimento do Power Apps e do Power Automate é muito vertical e bastante relevante no mercado. E tem o irmãozinho mais novo, que é o Power Virtual Agents, para você criar agentes virtuais inteligentes e automatizados. Ele é muito interessante também, principalmente com relação a bots automatizados também. A Microsoft vem com essa família tentar deixar mais democrático toda essa parte de desenvolvimento de produtos de uma forma simples. E aí, com certeza, conectando com toda a família, todo o ecossistema Microsoft, né? Desde o Office 365,
o Azure, o Dynamics 365, que é a plataforma de soluções de negócio da Microsoft, tanto com os conectores, os data connectors, a inteligência artificial por si só, o CDS, né, o Common Data Service, que seria o SQL, o banco de dados da Microsoft na nuvem. Então, o Power Automate vem com uma função muito importante para esse ecossistema, que é justamente de ligar esses pontos, né? Fazer com que eles se conversem, tanto com relação ao irmão mais velho, o Power BI, no que diz respeito a alertas. Então, você consegue analisar, fazer análise de negócios, relatórios, dashboards, mas usando também o Power Automate para criar alertas e disparos dessa visão inteligente. O Power Apps, para você construir automações dentro do aplicativo de celular. E para o próprio Power Virtual Agent, para você fazer automações baseado nessa inteligência virtual para agentes. E aí, de novo, com a conexão aí do Data Connector, os portais, né, baseado no Power Apps Portals, onde você consegue também fazer um front-end para os seus clientes, criação de inteligência artificial, que a gente vai focar na palestra da semana que vem, e o próprio Common Data Service. Então, realmente, é uma junção de todos os produtos aí. O Power Automate consegue fazer muito bem essa integração entre os produtos. E aí, a frase, né? Individualmente valiosos, mas muito melhores juntos. Eu afundo mais no Power Automate. Aqui tem uma breve explicação do que a gente vai falar hoje. Eu coloco aqui um resumo, né? Empodere quem conhece dos desafios do negócio a criar automações de processo de maneira simplificada e independente. Essa frase eu acho muito, muito forte, muito bacana, porque você, de fato, dá o poder para quem conhece do fluxo de negócio, quem conhece do processo, você dá o poder de automatizar algumas funções. Você começa um grande interesse meu aqui e da Bra Software é realmente fazer vocês pensarem fora da caixa, tentar entender dentro da organização de vocês o que vocês podem automatizar, deixar o processo mais ágil, rápido, eficiente, e tanto numa visão de corporativa, né, de empresa como um todo, mas individual também. Quando você tem uma parte do processo importante que você faz, será que você não consegue automatizar esse processo? Será que você não consegue você mesmo criar uma automação, um robô baseado em Power Automate para te ajudar nesse processo? E é justamente esse desafio, essa reflexão que a gente quer trazer. Como é que ela pode ajudar, né? Explorar recursos de push notification, loops condicionais, integrações entre legado e on-premise, aplicativos na nuvem. Então, tudo isso o Power Automate vai conseguir trazer para a gente. Criar fluxo de aprovação, cenários sofisticados, com editor de processo guiado intuitivo, ou seja, desmistificar, simplificar um processo, por exemplo, de fluxo de aprovação, que é um processo muito simples, né, muito comum, corriqueiro nas organizações e às vezes é trabalhoso de montar ou é complexo e a gente consegue fazer de forma muito simples no Power Automate. E também uma parte muito interessante que é integrar todos os seus produtos, seus softwares, suas aplicações, com o apoio das mais de 340 conectores que ele tem pronto para fazer esse trabalho, né? Lembrando aqui que, vendo a imagem, ele é um produto totalmente responsivo, funciona tanto no browser, né, no web, quanto no celular, e isso você consegue ver na prática também. Aqui também um último item que eu vou focar bastante nele no final da apresentação, que é justamente criar automações de tela, utilizando o RPA através do UI Flow. Essa é uma solução bem nova, eu vou dar bastante foco para ela no final, e realmente é a cereja do bolo, é a parte mais interessante do processo. Aqui é um pouco dos conectores que eu havia falado, né? Através de conectores públicos, tem acesso de mais de 340 possibilidades de fontes de dados. Já tem mais de 340, aqui todos os releases que são quase mensais, eles aumentam o número de produtos que eles criam esses conectores, então a Microsoft está sempre lançando aí mais conectores. Desde Web APIs até bancos de dados on-premise. Utilize Data Gateway para viabilizar a integração entre fontes de dados on-premises, bancos de dados REST, API, suas aplicações.
e conecta-se utilizando os principais modelos de autenticação disponíveis. Ou seja, todos esses conectores vêm desde a parte de autenticação, para você usar o Azure AD, para você se conectar com a parte de segurança para esse fluxo, até sistemas terceiros, como o próprio Salesforce, SAP, banco de dados Oracle, todos os itens do Azure. Enfim, é muito vasto o número de APIs que a gente consegue achar aqui. Mailchimp, RD Station, todas essas plataformas de mercado mais famosas, a Microsoft desenvolveu um conector para facilitar essa integração e interação entre produtos. Não é uma plataforma que a Microsoft entende que vai ficar fechada para produtos Microsoft, e sim cada vez mais abrir e derrubar os silos, né? Também um item bem interessante, porque ele já, assim que você começa a utilizar o Power Automate, ele te possibilita mais de 1.500 modelos pré-configurados, ou seja, aqui tem um exemplo de modelo pré-configurado para você criar um fluxo para salvar anexos de e-mail no OneDrive. Ou seja, você não quer onerar mais a sua base do Office 365 e do próprio Outlook, né? Você consegue jogar os anexos no OneDrive, por exemplo, ter uma gestão dos anexos ali de forma automática e tem um fluxo ali pré-configurado. Você clica, ele já te dá todo o desenho da pré-configuração para você criar esse tipo de automação. Algumas coisas interessantes também sobre o Power Automate, o que ele traz de valor, né? Cenários e capacidades comuns. Automatização de tarefas repetitivas, guiar o usuário através de um processo, conexão com fontes de dados externas, e aí o principal, na minha opinião, que é o mais valioso para a gente, que é a automatização de processos baseado em desktop e também em web. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Aqui também, como eu comentei, uma parte muito comum, né, para a criação de fluxos, ele dá um exemplo de uma criação de um fluxo de aprovação, um pedido de aprovação. Então, você pode aprovar ou rejeitar um tweet nas redes sociais através de um fluxo bem simples que já vem pré-construído, né? Você cria uma lista no SharePoint para os tweets, cria um fluxo de solicitação de aprovação, usa o centro de aprovação para aceitar ou reprovar, e você exporta esse fluxo, né? E lembrando que aqui tem outras maneiras de você fazer, utilizando o Teams para fazer esse fluxo de aprovação, por e-mail, por push notification através do Power Apps. Então, você consegue realmente conectar várias soluções e criar uma robustez muito bacana entre os produtos. E aqui uma das partes mais importantes, que é justamente a democratização, né? Você não precisa mais ter um desenvolvedor Pro ou um administrador de TI para fazer. Você também tem funções mais técnicas, você consegue colocar código, colocar inteligência artificial. A administração é facilitada, mas a ideia é realmente, como a Microsoft costuma chamar, os desenvolvedores cidadãos, aqueles comuns, aquelas pessoas que estão acostumadas com o processo, que fazem o processo na prática, elas também podem criar esses fluxos e automatizar processos de forma muito fácil e intuitiva. Agora, vamos ver um pouquinho mais a fundo as funções do Power Automate, como é que ele funciona de fato. Aqui, alguns componentes dos fluxos, né? Você tem a parte de gatilhos e eventos, então você começa a criar disparos, tanto manuais quanto automatizados. Os eventos, você consegue conectar com vários tipos de eventos, mais técnicos ou não. Realização de várias ações, né? O poder da lógica condicional, você pode colocar uma lógica condicional, como se fosse uma linguagem de programação simples, if, else, dentro do fluxo. Pode desencadear outros fluxos de trabalho, ou seja, um fluxo pode chamar outro, você fazer uma cadeia aí de automação inteligente. O que faz um fluxo, né? Aqui é um exemplo bem simples, um exemplo de fluxo de notificação, utilizando o Dynamics 365 como fonte, tá? Ali você coloca um gatilho, que é quando um registro é criado, e aí eu escolho minha organização do Dynamics 365, que é a solução, que é o portfólio de produtos Microsoft para soluções de negócio. Então, eu escolho uma organização para testar, coloco ali minha entidade, né? A entidade são todas as tabelas ali dentro
do próprio Dynamics. Aqui eu escolho o lead, né, ou cliente potencial, em português. Então, eu defino qual que é o meu gatilho. A partir do momento que lá no Dynamics eu crio um registro do tipo cliente potencial, automaticamente ele me manda um e-mail ali para o owner, né, para o criador do registro, dizendo para eu acompanhar esse lead. Ou seja, é um fluxo bem simples, mas baseado em gatilho e ação, né? Ele envia um e-mail dizendo aqui, ó, não esqueça de acompanhar esse cliente potencial, o tópico do cliente potencial é esse, e o nome do cliente potencial é esse. Então, também já o uso de campos dinâmicos para você criar esses fluxos. Bem simples, mas é basicamente essa a lógica de criação de um fluxo. Parte dos gatilhos, né? Você pode rodar ele manual ou na ação do usuário, a partir de um botão de um fluxo dedicado, ou a partir de outros aplicativos, desde do Power Apps, do SharePoint, do próprio Outlook. Então, você consegue ter gatilhos de acionamento desse fluxo do Power Automate através de vários produtos, né? Você pode rodar de forma agendada também. Você pode, por exemplo, aqui a cada minuto, a partir das 4 horas da manhã nos sábados, ou seja, rotinas mais pesadas que demandam um horário mais tranquilo de uso ali, você pode agendar rotinas para fazer isso, então, no final de semana, na madrugada, e executar com base em um evento que acontece em um serviço na nuvem ou local. De repente, você conecta com algum sistema que está na nuvem, ou mesmo on-premise, ele também pode usar isso de gatilho para acionar um fluxo de automação. A parte de ações, né? Você consegue fazer infinitos passos depois de acionar esse gatilho. Ele conecta com qualquer serviço de nuvem através de gateway de dados on-premise, ou seja, ele conecta com nuvem ou local sem problema nenhum. Basta você criar esse conector. Conecte-se qualquer endpoint HTTP, se não houver conector API, né? A API fica disponível ali, mas caso seja um sistema que não tem, ou mais antigo, você consegue conectar com um endpoint HTTP direto. E as fundações podem nem usar conexões, basta manipular dados localmente. Também é bem interessante que você não precisa, de fato, ter uma conexão. Você pode simplesmente usar dados locais ali, no próprio contexto do usuário. E aqui, por último, eu coloquei um pouco sobre a fluidez dos dados, né? Como é que eles fluem de forma muito fácil. Toda vez que você cria um fluxo, você coloca as saídas de informação, e essas saídas são dinâmicas, ou seja, toda vez que existe um fluxo que conecta com uma base, por exemplo, conforme você vai solicitando para que aquilo aconteça, o resultado daquele fluxo tem um campo dinâmico. Através do Add Dynamic Content, você consegue usar essa informação para etapas posteriores ou anteriores, né? Então, a saída é sempre dinâmica. Você consegue fazer um gatilho, uma ação, e a partir dessa ação ter duas saídas, né? Ali, ó, no caso, um exemplo, ele usa o title e o count, e ali você consegue gerar uma inteligência para ele sair com dois tipos de dados diferentes. E a partir disso, se ele sai para um lado, acontece um fluxo, se ele sai para o outro lado, acontece outro, isso acontece de forma dinâmica. Bom, aqui eu já falei um pouco basicamente sobre o Power Automate em si e os fluxos. Agora eu vou entrar numa parte muito interessante que é o UI Flows. O UI Flows foi de fato lançado em abril desse ano, então uma solução muito, muito nova, mas ela é a solução mais interessante, na minha opinião, no que se trata de automação de processos, tá? Aqui na tela a gente consegue já ver que você pode fazer tanto essa automação baseada em uma aplicação ou web. Então, você consegue automatizar aplicativos locais ou na nuvem, ou também páginas, né, da web como um todo. E aí entra um pouco do conceito de RPA, que é o Robot Process Automation, né, ou em português, automação robótica de processos. A necessidade de automação robótica de processos, ela quebra barreiras para automatizar software ligado com RPA. Então, é interessante entender aqui o quão simples fica você criar, de fato, robôs automatizados
para conclusão de tarefas repetitivas ou tarefas com baixa, média ou alta complexidade. Então, é bem interessante esse processo. Isso aqui está bem democratizado a partir dessa solução. Aqui, algumas pessoas estão mais familiarizadas, mas como é um conceito relativamente novo, existia uma ferramenta chamada Selenium, onde a Microsoft utiliza um pouco desse conceito nesse produto, e tem outra aplicação que é o WinAutomation. Os dois se baseiam, um para parte de aplicações, outro para a parte web, mas é basicamente você simplesmente apertar o botão gravar, fazer uma série de ações no seu desktop ali, ou no web, né, ou numa página web, e depois você dá play, e tudo que você fez, ele fica gravado, e um robô repete essa ação. Só que essa ação você pode colocar campos dinâmicos, ou seja, você vai simplesmente pegar um dado de uma planilha Excel e subir num sistema. Você consegue fazer uma vez, colocar dados dinâmicos, e ele consegue ler uma planilha inteira de 1000 dados e imputar no sistema 1000 itens de forma totalmente automatizada, com essa interface, de forma muito simples para criar. Essa é a parte mais interessante. E aqui, de forma muito intuitiva, né, tornar essa automação possível. Aqui já é uma telinha do WinAutomation, que é um produto que a Microsoft adquiriu, e para facilitar essa parte de automação. Aqui fala um pouco sobre essa ponte, né? O Power Automate constrói pontes e preenche lacunas para soluções locais e em nuvem, então desde aplicativos antigos sem APIs e sistemas modernos com APIs. Essa ponte é o grande diferencial do Power Automate. Aqui vocês têm, depois eu vou, se der tempo, eu vou falar um pouquinho sobre licenciamento, mas basicamente vocês têm dois tipos de licenciamento para o RPA. O que é o attended e o unattended, né? O que você faz de uma forma pessoal, ou seja, você deixa para o indivíduo automatizar os processos, criar esse robô para automação, e você automatiza tarefas mais do cotidiano com a visualização humana, né? Com o controle humano, ou você realmente cria robôs para toda uma organização, que fazem processos mais complexos e mais robustos, e você automatiza toda uma série de processos sem a interação humana. Então, a diferença entre um e outro. E aí, para você entender um pouquinho de como funciona isso, eu gerei uma demo, é um vídeo, né? É um vídeo gravado, contando um pouco desse fluxo, e a gente vai passar por ele agora. Para vocês entenderem um pouco o que se passa nessa demonstração, eu expliquei aqui, né? Ele basicamente vai ter um e-mail com uma fatura que é recebido pelo serviço que atua como gatilho, né? O gatilho é justamente esse e-mail com a fatura. Ele passa por um processo no Azure, que é o AI Builder Forms Recognizer, que é justamente uma inteligência artificial que reconhece e extrai informações desse PDF, do Word ou documento qualquer, e ele solicita que, para aprovação, essa própria documento, né, porque tem uma questão de valores acima de 2.000, ele pode, abaixo ele não pode, então ele tem um contexto de autorização, de aprovação, e aí sim ele vai para um sistema, que uma vez que você extrai esses dados, você robotiza essa inserção dessa fatura nesse sistema. Eu vou contar um pouquinho para vocês nesse vídeo. E aí, como é uma transição de vídeo, só se tiver tudo certo aí, pessoal, Roxo e Fabi, vocês dão um toque com relação a isso. Bom, aqui é a página, né, a fatura em si, é um exemplo de fatura, e aqui já é a tela do próprio Power Automate. Aqui ele basicamente está criando um fluxo simples, onde ele coloca ali quem que é o destinatário do e-mail, algumas informações sobre para quem vai vai receber, e ele coloca um apply to it, que é uma função uma função lógica dentro do próprio Power Automate, e aí ele faz algumas funções ali. Ele pega esse anexo, ele passa pela inteligência artificial, e aí ele começa a construir a parte da automação.
Ali ele vai para o modelo de iBuilder, né, onde ele faz todo o processo de leitura dos dados dessa invoice. Ele seleciona os campos que ele quer realmente deixar dinâmico, ou seja, não importa qual seja essa fatura, ele vai acabar pegando os campos que ele definiu ali num padrão de fatura. Ele define essa inteligência, ele passa toda essa parte, essa questão de parâmetros. Isso já é a inteligência que está dentro do próprio iBuilder. Ele coloca ali a parte de parâmetros de data, tipo de... Ele vai fazer ele pode ter algumas funções de trocar o nome, né, deixar mais simples. Ele faz para cada item esse parâmetro dinâmico. Aí ele começa a construir uma condição. Também é um parâmetro de lógica. Ele passa pela parte de aprovação. Ou seja, aqui ele já está colocando uma questão de valores. Se esse valor for maior que aquele, ele passa para uma condição de aprovação, senão ele segue um fluxo de não necessidade de aprovação. E aqui esse conector ele é pré-pronto, né, o approval do Power Automate, então ele constrói todo um fluxo de aprovação baseado ou em e-mail ou no próprio Teams, que é o caso, né, essa aprovação ela chega, mas ele vai utilizar um recurso do Microsoft Teams para aprovar de fato ou não. Aí ele conecta, né, com o Teams. Vocês podem ver que é bem simples essa lógica de construção de fluxo dele. Ali ele coloca que todos esses campos ali são dinâmicos. E a partir do momento que ele cria realmente essa aprovação, ele começa a construir um iFlow, que é aquilo que eu comentei com vocês. Ele constrói um iFlow baseado em aplicação e não em web, né? Mas tem a opção da web também. Eu falo um pouquinho para vocês depois de terminar esse exemplo. Quando ele constrói os parâmetros, ele vai ter uma tela que é justamente o que ele vai fazer. Ele vai gravar, ele escolhe ali, né? Qual das funções, ele escolhe o iFlow para desktop, que é uma aplicação no desktop. E aí começa, de fato, a parte onde ele vai inserir os dados dinâmicos, aquele que ele extraiu da invoice, né, da fatura, ele coloca a data, qual que é a conta, qual que é os campos realmente que vão variar de fatura para fatura, que realmente existe o dinamismo, e aí o robô vai pegar esses campos, ler de uma fatura e subir num sistema legado, um sistema on-premise, né, baseado nesses campos. A partir do momento que ele construiu toda essa parte de campos dinâmicos, ele vai, de fato, gravar, como eu falei para vocês. Ele dá um record ali, um gravar, e ele justamente faz o passo uma vez. Então, ele clica lá no sistema dele, sisteminha um RP, né, um RP legado, ele clica na parte de faturas, ele adiciona uma nova fatura, ele coloca a data da fatura baseado no campo dinâmico que ele criou ali no passo anterior, qual que é a conta também no campo dinâmico, qual que é o contrato, né, o contato, e qual que é o valor. Então, isso ele criou os campos dinâmicos e está colocando de forma dinâmica os campos aí. Ele coloca para invoices, né, como ativa, e ele salva e sai. E para a gravação. A partir desse momento, o robô está criado. O robô está completamente criado, baseado nesses passos. Pode ver que ele faz todo o processo de left click, né? Clicou com o botão direito, botão esquerdo naquele campo, fez aquele processo, criou, e ali ele vai colocar um teste, né? Vai gerar um teste, colocando outros dados, de outra invoice, ele muda totalmente os dados ali, coloca 1 milhão aí, ele testa. E aí vocês vão ver que a partir desse momento, não é mais a pessoa que está clicando, é o robô que está fazendo, exatamente nos mesmos passos que ele acabou de criar. Então vai lá, o robô, o movimento do mouse ele é mais seco, né? Porque o robô ele pega por contexto, então você vai ver que ele vai passando e criando, fazendo exatamente o que ele pediu, de forma automática, sem nenhuma interação humana. Pronto, ele subiu a invoice baseado naqueles campos, né? Esse foi só um teste, agora ele vai fazer todo o contexto inteiro, desde a da aprovação até de realmente subir uma invoice.
Aqui ele coloca, né, um dado dinâmico para saída, né, para ter um output aí. E aí ele vai fazer toda a parte de... Ele substitui, né, o output para o dado dinâmico que ele criou, para eu saber qual invoice ele está falando, como são várias possibilidades de invoice, então eu tenho que dinamizar o resultado também, para aquilo ficar de fato dinâmico e robotizado. Aí ele faz um teste, aí esse fluxo vai ser o fluxo completo, né? Desde a parte dele criar um e-mail, ele pegar um e-mail com uma fatura, ele vai pegar esses dados dessa fatura e, de fato, começar a fazer todo o processo. Ali ele escolheu uma fatura nova, né? Ainda não está no sistema que ele precisa subir. Ele envia e aí dispara automaticamente o fluxo a partir do momento que ele envia. Primeiro chega um pedido de approval direto pelo Microsoft Teams. Ele aprovou essa fatura, ele disse que pode subir no sistema sim, e aí quem está fazendo esse fluxo é o robô automaticamente, baseado naquela fatura que ele colocou. Pode ver que os dados vão ser totalmente outros, é a fabricante, o contato é outro, e agora o valor também é diferente daquele que a gente estava fazendo no exemplo, porque é uma fatura completamente nova. Esse é um exemplo muito simples de como automatizar um processo, mas é isso, a ideia justamente é expandir para vocês entenderem como a gente consegue possibilitar a automação de processos de forma muito simples. Tem outro exemplo que eu não vai dar tempo de passar para vocês hoje, até porque a gente quer abrir para perguntas e respostas, que é baseado na web. É parecido com esse, mas ele também, ele joga esses dados numa planilha, né, de uma invoice, uma planilha Excel, e aí ele cria uma coluna chamada valor e valor em euro. Ou seja, ele também consegue ir lá na web, no msn.com/currency, né, para você fazer uma mudança, cambiar o valor de dólar, no caso do exemplo, para euro, e isso é totalmente robotizado. Então, ele abre um browser, coloca o site do msn.com ou qualquer outro site que você faça essa conversão de moeda, ele coloca o valor, que é o campo dinâmico, ele troca, ele coloca dólar para euro, ele vê qual que é o valor em euro, captura da página web, coloca na coluna da planilha para você saber o valor em dólar e o valor em euro. Então, também é possível você fazer automações para o web também. Rapidamente passando aqui para a parte de como a gente realmente pode utilizar isso, onde vem o Power Automate, se eu tenho que comprar, adquirir, eu quero que a gente tenha pelo menos mais uns 10 minutinhos de perguntas e respostas, então vou passar bem rápido. Aqui o Power Automate, ele vem já com todos os conectores quando você tem uma licença de Dynamics 365, e quando você tem uma licença de Office 365, ele pode ser usado apenas no contexto do Office, tá? Ele não tem os conectores Premium e você pode conectar apenas com as soluções do Office 365. Então, essa é uma dúvida muito recorrente. Já aproveitar para, caso tenha aí no chat, depois eu vou pedir para o host me ajudar com as dúvidas. Caso tenha, você sim tem direito de usar o Power Automate quando você tem uma licença do Office 365, mas somente no contexto do Office, conectando as soluções como Outlook, Excel, SharePoint, Stream, OneDrive, as funções que vêm no próprio Office 365, tá? E aqui alguma coisa sobre valores. Isso aqui está no site, então eu deixei de uma maneira bem fácil de vocês verem. Eu explicar para vocês, isso é licença por usuário. Um plano comum é de $15 por mês, o valor é do site, então é sem imposto, dolarizado e por cartão de crédito. Então, quando você entrar com a gente, vai ser diferente esses valores, mas é só uma base de comparação. Por usuário são $15 e o RPA assistida são $40. E aí, por mês por usuário, né? Quando você quer usar uma licença para o fluxo, que é aquela onde as organizações podem utilizar para grande escala, não precisa estar conectado com o usuário, é $500 por mês. Bom, eu passei mais rápido essa parte, mas eu espero que vocês tenham ficado com a gente. Caso tenha dúvidas, essa é a ideia. Eu quero abrir agora o microfone para o Reinaldo Roxo para ver se ele tem alguma dúvida para compartilhar com a gente aí.
Obrigado pela apresentação até agora, foi um conteúdo incrível para nós e para os nossos clientes, sempre uma aula. E tem algumas dúvidas sim, e vou fazer a primeira dúvida aqui do Roberto. O Roberto ele perguntou se existe alguma versão desse RPA da Microsoft como uma versão para estudo, como uma community, tipo UiPath e Automation Anywhere. Boa pergunta. Qual é o nome dele? Desculpa. Roberto. Roberto, boa pergunta, Roberto. Legal. A Microsoft, ela desenvolve vários canais para você se aprofundar no conteúdo, tá? Então, tem uma comunidade muito grande baseada no Power Platform, justamente para você aprender com outras pessoas que estão utilizando a solução. Então, tem site sim, tem o próprio Microsoft Docs, Microsoft Community, para você entender mais sobre o conteúdo. E você, de forma gratuita, pode utilizar durante 30 dias soluções do Power Platform como um todo, tá? Não só do Power Automate. Então, você tem como recorrer a essa comunidade para tirar dúvidas, para ver conteúdo, o que está sendo feito, o que está sendo criado de novo. É totalmente de forma super acessível e você pode sim testar seus produtos por 30 dias gratuitamente. Legal. Obrigado, Edu. Tem mais uma aqui. Essa pergunta é do Pedro. Ele está perguntando aqui qual foi o nome da ferramenta de desktop que você usou para criar a automação. Legal. Todas essas ferramentas estão dentro do Power Automate, tá? Eu comentei sobre duas ferramentas, mas são simplesmente para título de curiosidade, que é o Selenium e o Win Automation, mas eles já, para o cenário de desktop, ele já está embutido no próprio Power Automate, e a função dentro do Power Automate chama UI Flow. Você vai ver lá, dentro do Power Automate tem a opção UI Flow, você constrói. Quando você constrói um UI Flow, você pode escolher ali dentro do Power Automate se você quer para desktop e para web. Se você quiser mais ainda, mais funcionalidades, você pode baixar o Win Automation, que daí sim é um produto externo. Você baixa pelo próprio site do Win Automation, a Microsoft adquiriu, mas ainda não internalizou 100% das funções, então você pode, algumas automações com outros produtos Microsoft, baseado em web e em desktop, você pode utilizar o Win Automation para otimizar ainda mais esse processo. Mas toda essa gama fora o Win Automation está embutido direto no Power Automate e na central de administração dele. Legal, Edu, obrigado. Eu acho que tem mais duas aqui que dá para a gente matar rapidinho também. O Danilo está perguntando, e aí eu acho que vai ser bastante interessante de responder essa. Ele está perguntando se é possível a gente integrar o RPA com alguma ação dentro do RP e carregar o resultado. Perfeito, Danilo. Obrigado pela pergunta. Excelente pergunta. É justamente essa a ideia. É justamente essa a ideia. E eu posso dizer que independe do seu RP. Eu poderia perguntar seu RP, mas independe se ele é legado, se ele é on-premise, se ele é na nuvem, qual o sistema que é, você consegue sim capturar dados através de uma automação do seu RP, consegue trazer para uma outra atmosfera, para o Excel ou para uma outra solução, ou você consegue também imputar dados no seu RP através de automação, baseado ou em outro sistema, ou no próprio Excel, ou qualquer fonte que você queira utilizar. Então, sim, é possível você utilizar esses conectores e essa solução para automatizar processos no seu ERP. Edu, tem uma pergunta agora do Igor, que é o seguinte: esse processo de automação, ele roda em background ou não? Boa pergunta, Rodrigo? Igor. Igor, desculpa. Boa pergunta, Igor. Ele tem duas versões, né? O attendant e o unattended. Como eu falei, o attendant ele é feito para o usuário, ele roda no contexto do usuário, ele automatiza os processos do usuário. Em background, você vai utilizar o unattended, que seria aquele processo totalmente robotizado, ou seja, roda em background, você nem sabe que está rodando, você só acompanha os resultados daquilo. Então, para você rodar 100% robotizado, você tem que pegar aquela licença unattended, que é sem a supervisão de um usuário que é feito para as empresas. Mas sim, você consegue fazer totalmente background. Perfeito, Edu. E eu acho que a última aqui, mais a título de
de ganhos em questões de licenciamento e utilização, para aquele cliente que já de alguma maneira utiliza algum plano de Dynamics dentro da empresa, ele tem algum benefício em optar por alguma solução de Power Platform? Perfeita pergunta, muito obrigado por ela. Tem sim, na verdade, quando você contrata uma licença de Dynamics 365, você já vem embarcado as licenças de Power Automate, Power Apps, e você consegue utilizar com todo o contexto Dynamics, ou seja, você consegue deixar muito rico toda a conexão com o próprio Dynamics, e você consegue também utilizar essa parte para os conectores que já vem embutido nesse tipo de licenciamento. Então, perfeito. Você, quando contrata, consegue sim utilizar e já vem embarcado essas soluções dentro do pacote de Dynamics. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Edu, pela apresentação, pelas respostas. Eu creio que a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Eu deixo mais uma vez o convite para vocês nos seguirem nas redes sociais. Existem mais 2 apresentações para acontecer ao longo da semana que vem e a gente vai ter muito prazer em recebê-los novamente. Então fica aqui o meu muito obrigado e eu passo novamente aqui para o Edu para ele encerrar do jeito que for melhor. Obrigado, Edu, de novo. Obrigado a todos. Obrigado, Roxo. Obrigado a todos que ficaram até o final. Quero me colocar e colocar o time da Abraçoft à disposição de vocês, caso tenha alguma dúvida, caso queira entender um pouco melhor sobre Power Automate, qualquer produto da família Power Platform, e estamos totalmente à disposição no que for preciso. Obrigado e uma boa tarde.